Me conta uma coisa. Você já acordou com o corpo pesado, a barriga estufada, a mente cansada, como se nem tivesse dormido direito? E aí, no meio dessa rotina corrida, ouviu alguém dizer: é só tomar um chazinho de louro em jejum que resolve? Porque, olha, não é pouca gente que me escreve falando assim. Depois que comecei a tomar o chá de louro todo dia em jejum, parece que meu corpo acordou. Minha digestão ficou diferente, sinto menos inchaço, menos gases, mais leveza. Só que quase ninguém te explica de verdade o que pode estar por trás disso. O que de fato o louro pode fazer no seu corpo, o que é mito, o que tem um certo respaldo na ciência e em quais situações ele pode ser interessante ou não. Então hoje eu quero abrir esse assunto com calma, sem exagero, sem promessa milagrosa, mas com muita honestidade. A gente vai conversar sobre 5 mudanças que muitas pessoas relatam depois de tomar o chá de louro em jejum todos os dias. Algumas você até pode imaginar. Outras, principalmente a última, costumam surpreender até quem já conhece e usa esse chá. Aliás, já vou te avisando. A 5ª mudança é a mais importante de todas, porque é justamente ela que pode virar a chave da forma como você olha para o seu corpo de manhã, antes de qualquer coisa. Fica comigo até o final, porque essa parte realmente faz diferença. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, pé no chão, sobre chás, alimentos e hábitos que cuidam do corpo, acalmam a mente e aquietam a alma, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like agora, para você não depender da memória depois. Assim, sempre que eu trouxer vídeos com esse tipo de conversa sincera, quase como um bate-papo de cozinha, o YouTube te entrega e você não perde nada. Quando eu comecei a receber relatos sobre o chá de louro em jejum, eu lembrava muito de uma pessoa específica. Vou te contar essa história porque, talvez em algum ponto dela, você se enxergue também. Imagina a cena. Ainda está escuro lá fora. O despertador toca e a vontade é de ficar mais 5 minutinhos na cama. O corpo parece pesado, a barriga meio estufada. A roupa que ontem servia bem hoje incomoda e a mente já acorda acelerada, pensando em tudo o que tem para fazer. Era exatamente assim que a Mariana, uma seguidora aqui do canal, descrevia as manhãs dela. Ela me contou que passava o dia inteiro com a sensação de estar sempre atrasada. Acordava cansada, tomava aquele café corrido, às vezes em jejum já colocava açúcar, pão, um monte de coisa de uma vez. E só se dava conta de como estava quando no meio da tarde o estômago ardia, o intestino travava e ela se olhava no espelho sentindo que o próprio corpo era um peso a mais na lista de tarefas. Um dia, mexendo no celular, ela viu um vídeo curto falando do tal chá de louro em jejum e a promessa de que isso poderia desinchar, acalmar, melhorar a digestão. Ela mesma disse: olha, eu nem acreditei muito, mas eu estava tão cansada de me sentir mal que pensei, pior não vai ficar. E aí começou. No começo, o que ela fazia era quase um ritual improvisado. Acordava, esquentava a água, pegava aquelas folhas de louro que ela só usava no feijão de domingo, deixava ali na xícara, esperava um pouco e tomava, ainda meio no automático. Mas, sem perceber, ela estava inaugurando o dia com uma escolha um pouco mais consciente. Não era só o chá. Era o gesto de, antes de despejar 1000 coisas no corpo, parar e oferecer algo simples, quente, com um aroma que de alguma forma acalmava. Depois de alguns dias, ela começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam batido. Ela dizia que a barriga não parecia tão estufada logo cedo, que o intestino começou a responder um pouco melhor, que os gases diminuíram, mas, curiosamente, o que mais chamava-se na atenção dela não era só isso. Ela falava muito dessa sensação de começo de dia com mais presença, sabe? Como se aquele chá fosse um lembrete silencioso de que ela podia cuidar do corpo com gestos pequenos, em vez de ficar esperando uma grande mudança surgir do nada. É a partir dessa imagem que a gente vai aprofundar o nosso papo sobre o chá de louro em jejum e essas mudanças que tanto comentam por aí. Quando a gente fala em louro, normalmente está falando da Laurus nobilis, aquela folha verdinha, mais durinha que a gente costuma usar seca no feijão, no ensopado, nas comidas que pedem um sabor mais profundo. É uma planta típica da região do Mediterrâneo, usada há muito tempo, e não só na cozinha. Do ponto de vista mais técnico, o louro é rico em óleos essenciais e compostos fenólicos.
Dentro dessa folha, pesquisadores encontram substâncias como o cineol, o eugenol e vários tipos de flavonoides que apresentam ação antioxidante e anti-inflamatória. Em linguagem simples, são moléculas que ajudam o corpo a lidar melhor com aquele processo silencioso de inflamação de baixo grau e com o estresse oxidativo, que é esse desgaste natural das células ao longo do tempo. Há também estudos que observam o efeito do louro em enzimas ligadas à digestão dos carboidratos, sugerindo que ele pode interferir um pouco na forma como o corpo processa açúcares. Alguns trabalhos com extratos de louro e folhas em pó em grupos específicos de pessoas, principalmente com alterações metabólicas, mostram melhora em marcadores como glicose, colesterol e triglicérides. Isso mostra que existe sim uma base interessante por trás desses relatos de quem sente diferença ao usar a planta com regularidade. Quando você prepara o chá, aquela água bem quente extrai parte desses compostos da folha. Claro, não é a mesma concentração de um extrato de laboratório, mas é o bastante para provocar algumas sensações e, aos poucos, colaborar com a digestão, com o metabolismo e até com a forma como você sente o início do dia. E aí entram as mudanças que tanta gente relata. A primeira mudança costuma ser uma sensação de digestão mais leve, menos estufamento, menos gases logo pela manhã. Isso faz sentido porque o louro é tradicionalmente usado como planta digestiva. O aroma que sobe da xícara vem justamente dos óleos essenciais, que estimulam a produção de saliva, ajudam o estômago a se preparar para receber alimento e favorecem um movimento mais harmonioso do intestino. Muita gente que acordava com a barriga pesada percebe, depois de alguns dias de uso regular, que aquele desconforto não é mais tão intenso, que o corpo responde de maneira mais suave quando se alimenta. É como se o chá ajudasse a ligar o sistema digestivo com mais delicadeza, em vez de jogar comida em cima de um organismo ainda meio sonolento. A segunda mudança relatada é no padrão de inchaço ao longo do dia. E aqui é importante ter muita sinceridade. O louro não é um diurético forte, não é uma planta que derrete gordura localizada, isso é ilusão. O que pode acontecer é que, por ter compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, ele ajude o corpo a lidar melhor com retenção de líquidos ligada à alimentação inflamatória, excesso de sal, noites mal dormidas. Algumas pessoas sentem o sapato apertar menos, o anel ficar menos justo. Aquela sensação de inchaço permanente se tornar um pouco mais maleável. Existe ainda uma terceira mudança, mais silenciosa, que aparece em quem tem alteração metabólica. Algumas pessoas relatam picos de fome menos intensos, menos compulsão, uma sensação de energia menos oscilante ao longo do dia. Há pesquisas sugerindo que compostos do louro podem melhorar a sensibilidade à insulina e trazer pequenos ajustes em glicose e gorduras sanguíneas quando usados por algumas semanas, dentro de um contexto de cuidado mais amplo. Mas, de novo, o chá não substitui acompanhamento médico, exames, medicação quando necessária. Uma quarta mudança que aparece com frequência não está em números, e sim em sensação. Tomar algo quente, aromático, em jejum, logo cedo, mexe também com o sistema nervoso. Alguns componentes do louro são estudados por possíveis efeitos na via respiratória e em desconfortos leves, o que combina com relatos de gente que diz respirar melhor, sentir o peito menos preso, a mente um pouco menos acelerada depois de algumas semanas mantendo esse ritual. Agora, lembra que eu te falei que a quinta mudança é a mais importante? Ela não está escrita em laudo, não aparece em exame, mas é justamente a que mais transforma. Porque, aos poucos, o que vai mudando não é só a digestão, o inchaço ou o metabolismo, vai mudando a forma como você decide começar o dia. Quando você escolhe levantar, esquentar água, pegar algumas folhas de louro, preparar um chá simples antes de sair comendo qualquer coisa no piloto automático, você está dizendo para o seu corpo: eu estou te vendo. Eu estou te ouvindo. É um gesto pequeno, mas que ressignifica o jejum. Em vez de ser um momento de pressa e agressão, vira um momento de cuidado e escuta. Essa é a mudança que mais me chama a atenção nos relatos. Pessoas que começaram pelo inchaço, pela curiosidade, pela dica da internet e, de repente, se percebem mais presentes nas próprias escolhas, mais gentis consigo mesmas. E é justamente essa virada de chave, essa quinta mudança,
que ganha todo o sentido lá no final da nossa conversa, porque ela se conecta com as dores mais invisíveis de quem acorda todos os dias brigando com o próprio corpo. Se você sente isso, fica comigo até o fim, porque essa parte é a que mais costuma mexer com as pessoas. Antes de chegar nesse ponto mais emocional, deixa eu te explicar de forma simples e pé no chão como usar esse chá com responsabilidade. Quando você for preparar o chá de louro, pense em algo bem equilibrado. Algumas folhas para uma xícara de água, daquela xícara comum de cozinha, por volta de um pouco menos de um copo americano cheio, algo como 200 a 250 mililitros. A água bem quente ajuda a extrair aroma e substâncias. Você coloca as folhas, tampa a xícara, deixa em infusão por alguns minutos, até ganhar cor e cheiro, e então bebe. Não precisa exagerar na quantidade de folhas nem no tempo de infusão, porque amargar demais também não é o objetivo. Tomar em jejum significa beber esse chá com o estômago ainda vazio ou quase vazio. Isso facilita tanto sentir as sensações quanto perceber se algo não cai bem para você. Muita gente relata que, quando começa o dia com um chá de louro e só depois se alimenta, percebe com mais clareza o efeito. Quando o chá é jogado em cima de um café muito pesado, muito gorduroso, cheio de açúcar, é natural que qualquer efeito se perca no meio de tanta coisa. Sobre frequência, o que costuma funcionar para quem relata mudanças é o uso diário por algumas semanas. Pesquisas que usam louro em pó ou extrato, em geral, também avaliam períodos de algumas semanas até cerca de um mês. Claro que existem cuidados importantes. Se você tem diabetes, pressão alta, usa remédios de uso contínuo, está grávida ou amamentando, a orientação profissional é fundamental antes de incluir qualquer planta de forma regular. Tem também os mitos. Um dos mais comuns é esse de que o chá de louro em jejum seca a barriga. O que pode acontecer é redução de inchaço, melhor digestão, menos gases, e isso muda a forma como a barriga aparece e se sente. Mas gordura é resultado de um conjunto de fatores, e nenhuma folha isolada dá conta de tudo. Outro ponto importante é ter certeza de que você está usando o louro certo. Existem plantas parecidas com o louro verdadeiro que não são próprias para consumo. Então, sempre que possível, use folhas de origem confiável, compradas em locais adequados, com identificação da espécie, ou colhidas de uma planta que você sabe que é, de fato, louro comestível. E tem ainda o lado simbólico, que eu gosto muito. Em várias tradições, o louro é associado à proteção, à clareza mental, à vitória. Quando você junta esse simbolismo com o que a ciência já sabe sobre os efeitos digestivos, antioxidantes e moduladores de inflamação, nasce um tipo de cuidado que não é só físico nem só emocional. É um ponto de encontro entre os dois. Talvez, enquanto eu falava do chá de louro, da digestão, do inchaço, de metabolismo, alguma coisa tenha tocado num lugar mais fundo aí dentro. Porque no fim das contas, a dor que mais pesa nem sempre é a barriga estufada. Muitas vezes é a sensação de fracasso que vem junto. Eu sei que não é simples. Tem dia que a vontade é de largar tudo, de voltar para o automático. Tem dia que a dor emocional pesa mais do que qualquer calça apertada. Tem dia que o mundo inteiro parece estar num ritmo que você não acompanha. Mas é exatamente nesses dias que um pequeno ritual de cuidado, por mais singelo que pareça, pode ser a diferença entre seguir se machucando ou começar aos poucos a fazer as pazes com o próprio corpo. O chá de louro em jejum, nesse cenário todo, é só uma das portas possíveis. Ele traz compostos que podem ajudar, sim, mas ele também traz uma pergunta muito maior. Como você quer conversar com o seu corpo daqui para frente? Como uma inimiga que você tenta domar à força, ou como alguém com quem você está disposta a construir uma relação mais gentil, um passo de cada vez? Se essa conversa fez sentido para você, eu queria te fazer um convite bem simples. Escreve aqui embaixo, nos comentários, uma palavra que traduza o que você quer viver nas suas manhãs daqui para frente. Pode ser leveza, presença, recomeço, paz, o que fizer sentido aí dentro. Essa palavra vai ser quase um compromisso consigo mesma e também um jeito da gente se encontrar e se reconhecer aqui nos comentários. Se você lembrou de alguém que vive cansada, sempre se sentindo em dívida com o próprio corpo, manda esse vídeo para essa pessoa.
Às vezes, um vídeo assim chega exatamente no dia em que o coração mais precisava de um pouco de acolhimento, e você pode ser esse canal. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, mais profundos, sinceros, sobre chás, alimentos e hábitos que cuidam do corpo e da alma, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Além de me ajudar a entender que esse tipo de conversa te faz bem, isso também mostra para o YouTube que esse conteúdo merece chegar em mais pessoas que estão passando pelas mesmas dores que você. Então, deixa a sua palavra aqui nos comentários, compartilha com alguém especial e vem ficar por perto. A gente ainda tem muita xícara quente e muita história boa para viver junto.